a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no Evangelho de João, Evangelho do Apóstolo João, Aleluia, Jesus. Evangelho do Apóstolo João, vamos ler do versículo capítulo 15 adiante. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15. Todos achamos, irmãos? As crianças fiquem de pé em nome de Jesus. Podemos ler, irmãos? Que diz assim, irmãos: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Fale comigo. Senhor Jesus, eu creio na tua palavra. Fala comigo através da tua palavra. Amém. Podeis sentar, desocupe as mãos e podem bater palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Palmas para Jesus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Amado ouvinte da palavra de Deus e os irmãos aqui presentes, Jesus ele estava trazendo uma instrução para os discípulos, porque os discípulos estavam atônitos, preocupados, porque estava se aproximando de Jerusalém. E Jesus havia preparado eles para justamente em Jerusalém haver o cumprimento total de tudo o que estava escrito acerca de Jesus, no livro da lei dos profetas e também salmos. Jesus ele prepara os corações dos discípulos e Jesus avisa para eles: eu sou a videira verdadeira. Porque a videira, aleluia, é aquela que tem o fruto da vide, ou seja, que dá o vinho, e o vinho aqui simbolizando o sangue ou a vida. Aleluia. Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aleluia. Então nós vemos aqui, irmãos, pela palavra de Cristo, que todo aquele que almeja se aproximar de Cristo, não depende de Cristo, mas depende dele, da sinceridade dele. Se ele almeja com um coração puro, sinceramente, confiando e temendo a Deus, o Senhor ele tem garantias, ele tem promessa. Porque Jesus fala aqui, nessa palavra: sem mim nada podereis fazer. Aleluia. E quando uma pessoa está de má intenção, quando ela não está de boa fé, ela com certeza está sozinha. E o maligno atua na sua esperteza. E Deus diz na palavra dele que pega o sábio na sua astúcia. Ou seja, nos dando a entender que a nossa comunhão, a nossa caminhada em direção a Cristo, não depende de Cristo, mas depende de nós. Ou seja, nós temos que se aproximar dele com um coração sincero e voltado para ele. E ele diz na palavra dele, através de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Nós vivemos uma época, amado ouvinte, que está ao alcance da minha voz aí, do desespero, a aflição que adentra pelos lares,
Não há mais base sólida, não há mais famílias constituídas de boa fé, porque o que se encontra hoje é só esperteza, é só fingimento. Aleluia. E a palavra de Deus é clara, o Senhor diz na palavra dele: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, ele vai colher. Então há muitos que estão nesse desespero, nessa aflição, porque já entraram na colheita daquilo que semearam. Quando se semeia rindo, pode ter certeza que vai colher chorando. E nós vemos que a palavra de Cristo, ela direcionava aos apóstolos para que eles entendessem: se vocês estão ligados em mim, estão firmes em mim, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Ou seja, ele vai tirar todo aquele que usa de engano, que usa de fingimento, que tenta só, aleluia, tirar proveito do nome de Jesus. E o que nós mais vemos hoje são pessoas que se dizem de Jesus, ou que servem a Jesus, ou que têm fé em Jesus, mas negam, aleluia, com as obras. Porque não testifica as obras de libertação, uma obra de transformação. E o Senhor, ele é perfeito nas suas obras. Ele não deixa a sua obra, aleluia, pela metade. Ele conclui a obra que começa a fazer. Jesus certa feita alertou seus discípulos, porque os discípulos, como aqui em João 14 também, retornando atrás, os discípulos turbavam o coração. Os discípulos estavam em desespero, mas Jesus avisa: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele requer de nós que creiamos nele. Ele fala: crede em Deus, aleluia, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. O Senhor, ele veio à terra com a missão de preparar um povo bem disposto, um povo, aleluia, apto, um povo preparado, escolhido por ele para trilhar este caminho, a qual não é caminho de engano, ou caminho de lisonja ou de falsidade, mas é caminho de paz perante o próprio Deus. E os discípulos atônitos, os discípulos estavam sem direção. Por isso Jesus falou: eu sou a videira verdadeira. Se vocês estão ligados em mim, não há nada que possa vos separar de mim. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve: o que nos separará do amor de Cristo? Aleluia. Vou dizer para você, amado ouvinte, ou você que ouve aqui embaixo a palavra de Deus: o que nos separa do amor de Cristo? O fingimento, a falsidade, a hipocrisia. E há muitos que assim procedem, que assim se comportam, porque só são, aleluia, crente na hora que precisa de Deus, mas na hora que está na bonança, eles negam a Jesus, negando a Cristo e negando a fé e retrocedendo, se esquecendo que nós temos que ser fiel a Ele, na saúde, na doença, na bonança, na tempestade. Tem que ser o mesmo cristão para confiar nele e se manter ligado na videira que é Ele. Pode bater palmas para Jesus. E nós vemos isso hoje, muitos dizendo que servem a Jesus, mas se curvando diante de uma imagem de escultura, dizendo que serve a Cristo, mas não larga o adultério, não larga a fornicação, não larga a prostituição, não larga a vaidade. E não podemos seguir a Cristo e servir ao mundo. Nós temos que ligar, aleluia, a nossa vida em Cristo, que é a videira, a fonte de vida para aqueles que almejam trilhar caminhos de paz na presença de Deus. Aleluia. E nós vivemos fases na vida, aleluia, que muitas das vezes antecedem o resultado daquilo que nós aprontamos ou semeamos. E muitos não se aprontam para a colheita, se esquece do que plantou, do que semeou lá atrás, se esquece do que fez lá atrás. E deixa eu falar para vocês que estão me ouvindo: vai vir o dia da colheita. E quando vir, Deus, olha, Deus diz a palavra dele: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele vai colher. Você quer colher, amado ouvinte, estando pronto para vencer?
firme para não ser arrastado pela desilusão, ou você quer ser pego de surpresa? E há muitos que estão sendo pegos de surpresa, porque não querem se encurvar a Cristo, não querem se submeter à vontade dele. E o próprio Cristo, ele fala aqui, ó: meu Pai é o lavrador, meu Pai vai te provar, toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Ou seja, se tiver de falsidade, de hipocrisia, de engano, com certeza Cristo vai te tirar, vai te cortar. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela não quer, aleluia, nos ferir, mas ela quer ser glorificada. A palavra de Deus é viva. Ela é, irmãos, o próprio Filho de Deus. E muitos não querem mais se submeter a ela por causa das exigências dela. Ela não vai mudar, crente, para nos agradar. A palavra de Cristo, ela é imutável. A base do trono de Deus é a imutabilidade. Lúcifer e seus demônios sabem disto. E muitos crentes, muitos na terra que não sabem nem querem saber. Espero que Cristo mude para lhes agradar, mas não é assim. Somos nós quem temos que mudar para agradar a Cristo, diz a Bíblia. Se nós tão somente atentarmos para o que o Senhor fala, como ele diz aqui, ó: toda vara em mim que não dá fruto, ele tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Por isso Deus quer crente maduro, apercebido, revestido do poder, para estar pronto. Foi provado hoje, foi fiel, então seja firme, porque amanhã tu será provado de novo. Aleluia. Para que ele vai te provar? Justamente para te manter na presença dele, que nos faz a entender que sem provações o cristão, ele não tem firmeza na caminhada. Ele é como uma nuvem vazia, que é levada pelo vento, para onde o vento quer, leva essa nuvem. E o crente não pode ser vazio, tem que ter água, para que haja chuva, para que haja, aleluia, novidade em sua vida. E o crente tem que ter essa chuva, essa água transbordante, que é a palavra de Deus em seu coração. E através desta palavra, onde ele anda, pode ser terra seca, pode ter aperto, ele vai ter o transbordar do Espírito na vida dele. E é a palavra de Deus quem diz que os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Pode bater palmas para Jesus. Os discípulos estavam atordoados, e como muitos hoje, em pleno final do Evangelho, estão atordoados, preocupados. Se aceitou a Cristo, irmão, se você aceitou a Jesus, se prepara, se reveste, seja sincero, busca revestimento, porque se você quer permanecer na presença dele, ele vai te provar. Aleluia. O Senhor não aceita a aparência. Não adianta dizer que é crente, não adianta dizer que já tem. O Senhor não aceita a aparência de ninguém. Aleluia. O próprio apóstolo Paulo, ele chegou a dizer que o evangelho que ele pregava, ele não buscou nem aprendeu com homem algum, mas ele aprendeu com Cristo. Aleluia. E o que ele recebeu de Cristo, ele entregava para os ouvintes. Porque a palavra de Deus, irmãos, o Evangelho do Senhor, ele vem para nos fortalecer, para nos sacudir e nos manter. E por que nos sacudir? Para não nos apegarmos a nada deste mundo, que vai, com certeza, nos afastar da presença de Deus. E há muitos que estão sem direção, apesar de estar com a Bíblia na mão, apesar de estar congregando numa denominação evangélica, mas não tem ainda base sólida, porque fica como cego, sendo guiado pelos alheios. E você tem que conhecer a Cristo e não só ouvir falar de Cristo. Porque a palavra dele nos diz aqui, ó: toda vara em mim que não dá fruto, o Senhor tira. Ele arranca, bota para longe. Ele vai provar, vai limpar toda aquela que dá fruto, para que continue dando fruto. Aleluia. E ele diz assim para os discípulos: ó, vós já estáis limpos
pela palavra que eu vos tenho falado. E qual é essa palavra? A verdade. Você ficar se escondendo dentro da igreja, se escondendo onde você anda, até dentro da tua casa. Você está aí talvez, amaziado, em adultério, não larga o pecado, não larga a televisão, não larga seu time de futebol, não larga a sua moda, a sua vaidade. Você não está limpo pela palavra e o inimigo te acusa. Como há muitos dentro da própria igreja assim se portando. Mas isso daí, Deus já está a contemplar isso, sim ou não? Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. E muitos estão assim. Talvez você está aí achando que está vivendo uma vida tranquila. Ei, você está trabalhando, está empregado, está numa boa empresa, seu pagamento todo mês, sua família bem, prosperando. Está bem nada, você está a caminhar para um precipício. Porque a palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Ou seja, a palavra de Deus, ela te sucumbe, ela te sacode para que você se desperte na caminhada, para que não venha de surpresa as cobranças da tua semeadura. E há muitos que não querem mais se sujeitar. Por que estamos talvez nesta palavra, não sei, mas talvez em nosso meio ou em nossa volta tem muito crente, ou você que está aí na sua casa já é evangélico. Não basta ser crente, não basta ser evangélico, tem que ser salvo, diz a Bíblia. Aleluia, Jesus. Tá? Ser crente não vai te garantir nada. Como eu falei aqui, não depende de Cristo, depende de nós. Tudo, Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Os apóstolos, eles criam, irmão. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, pela testificação dos sinais e das obras. Mas só que chega um momento que Jesus começa a vedar para eles muitas coisas que eram profundezas do Espírito. Eles não estavam revestidos para recebê-las. E o Senhor fala para eles: muito tenho que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Por que suportar, Senhor? Porque vocês têm que ser provados para serem revestidos do Espírito Santo. Aleluia. Só através do revestimento do Espírito Santo vocês vão entender, vocês vão discernir e vão compreender a boa e perfeita vontade de Deus para vocês. Pode bater palmas para Jesus. E é o que hoje vemos, sim ou não? Muitos crentes religiosos que estão servindo a um Deus desconhecido. É como você ligar para uma pessoa estranha que tu não conhece. Você vai falar um montão de coisa que quer falar, e a pessoa está lá ouvindo. Mas ela jamais vai ficar, aleluia, conversando com você, respondendo, por causa que você não conhece, nem ela te conhece. Sim ou não? Sim. Então vai prevalecer a sua ansiedade, você vai botar para fora tudo que está no teu coração. Mas a outra pessoa lá de lá, tu não conhece ela, e nem ela te conhece. Daqui a pouco vai bater o telefone na tua cara. Assim é Deus. Deus não conhece, aleluia. Jesus falou: as minhas ovelhas me conhecem, e eu delas sou conhecido, aleluia. E muitos, está cheio de pessoas, irmão, que estão dizendo que serve a Deus, está servindo a um Deus desconhecido, a um Deus que não sabe nem da sua existência. Você tem que se apresentar a Deus aprovado, disse o apóstolo Paulo. Ou seja, aprovado como crente que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E há muitos que dizem: eu já tenho no meu coração, eu já sou. Ei, é Jesus quem tem que falar. Este aí é o meu servo, aleluia. O Senhor fala, olha bem: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele fala: aleluia, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer.
Aleluia. Ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos, porque meu Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Aleluia. Ou seja, testificação. Nós temos que estar onde estiver. Você pode estar na igreja, no trabalho, na condução, aonde você for, aonde tu estiver. Você é um templo do Espírito, onde você estiver, a testificação de que você conhece Deus e Deus te conhece. Aleluia. E hoje está difícil, até dentro da igreja, né, ouvinte? Até aí do teu lado, talvez. Vivem, aleluia, uma situação como muitos estão vivendo. Tem mulheres aí, esposas que casada há 40 anos não conhecem o marido e nem o marido conhece ela. Porque o homem é uma fonte estranha e desconhecida. E só Jesus conhece o que está oculto no homem. Você já encurralou um rato? Encurrala um rato no canto para tu ver o que ele vai fazer para poder sobreviver. Bota isso, tenta acuar um rato, deixa sem saída. Tu vai ver se ele não vai pular no teu olho, no teu pescoço. No desespero, o rato descobre que tem asa. E assim é o homem. Aperta o homem para tu ver como é que um bicho oculto que está dentro dele vai se manifestar. Aleluia. E Deus conhece isto. Por isso Deus prova para que se manifeste o que está oculto no homem. Deus não arranca, Deus sabe que há isso no homem, mas Ele não arranca, Ele não força a barra. Por isso tem que confessar, deixar e alcançar a misericórdia. E nós vemos isso hoje. A coisa está aí, ó. É tão normal, né, irmãos? Você vê aí, ó, tantos homens virando mulher, mulher virando homem. Olha aí o que estava dentro desses seres aí. Quem pode explicar? Hein? Olha aí, você vai dentro de presídio, tantas pessoas que estão lá presas e se diziam: ó, não fiz nada, não fiz. Ninguém faz nada. Tudo bonzinho, mas não consegue explicar como pararam lá dentro. Se era bonzinho, só fazia coisa boa, porque está aqui dentro. Alguma coisa deu errado, não deu? Sim ou não? É igual no velório, você chega lá, tá todo mundo lá, era bonzinho o defunto. Mas esse cara não era o fulano, não era o... Mas ninguém fala a verdade. A hipocrisia, irmãos, a falsidade, ela sempre se tornou, ela foi, ela é e vai ser até o fim uma sombra fria, gelada, que acompanha sempre os passos daqueles que almejam alcançar um dia a verdade. Por quê? Com facilidade. E é o que nós vemos hoje, facilidade para se chegar a Deus. Pregações que direcionam o homem para um caminho largo, um caminho onde pode tudo, quando na verdade o próprio Senhor, Ele falou, Ele disse nesse mesmo Evangelho de João capítulo 3, Ele falou que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E nós vemos, amado ouvinte, você aqui que está ao alcance da nossa voz, está cheio de pessoas que não quer fazer o que o Jesus ensinou. Ele avisou: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. O Evangelho, na verdade, é Evangelho de renúncia. E muitos estão abraçando o Evangelho de conquista, um Evangelho de tomada de posse, quando na verdade o Evangelho tem que ser de despojo, ou despojando-se a cada dia. O homem tem que se esvaziar, porque dentro dele há muito entulho, há muito lixo, e atrás desse lixo habita um animal feroz, que só tem um que pode amansá-lo. Ei, a cadeia não amansa. Sim ou não? Lá não recupera ele. Só tem um que amansa esta fera: o Espírito Santo da verdade. Aleluia. Por isso o Senhor diz na palavra dele, muito claro. Ele falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma. Se não estiver ligada na videira, ela morre, ela seca, ela não tem como dar fruto. Assim também vós, se não estiverdes em mim, porque sem mim nada podereis fazer. Testificação. Sem mim, como é que está aí dentro de você? Aí tua consciência, teu coração, está com falsidade, fingimento? Tem Jesus nada aí, tu está aí derrotado, sim ou não? Porque botar máscara de bonzinho é fácil. Quero ver. É você fazer obras que testificam da sua bondade. E Jesus, ele não recebe aparência de homem. Por isso, quando Paulo escreveu para Timóteo, no mistério que eu falei aqui, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado. O Senhor conhece dentre nós aqui. O Senhor conhece quem está sofrendo, quem está aflito, mas não está pedindo nada a Ele, só pedindo graça e fé para vencer as aflições. Esse é o testemunho de um verdadeiro cristão. Ele se esquece de si mesmo. Ele não pede coisas para o seu elevo ou para lhe agradar seu coração. Como o próprio Salomão, ele sem perceber, ele é direcionado pelo próprio Espírito, porque Deus ama a Davi, seu pai. E Deus fala para Salomão: me pede o que tu queres, porque eu te darei. O Senhor se agradou, não de ti, Salomão, mas o Senhor ama a Davi, e o Senhor quer zelar pela promessa que fez a Davi, através do seu filho Salomão. Aleluia. Diz a Bíblia que Salomão, olha só, irmão, Salomão não pediu ouro nem prata, mas pediu a Deus algo que agradou a Deus. Ele pediu: Senhor, peço que haja sabedoria em mim para poder conduzir esse povo, porque quem pode governar tão grande povo se não tiver a sabedoria de ti, se não tiver a tua presença? O Senhor se agradou porque ele pediu para servir a Deus. E o Deus fala: olha, como tu não me pediste ouro nem prata, como tu não me pediste nada, aleluia, nem a cabeça de teus inimigos. Salomão não se preocupou em si, mas se preocupou com Deus, agradar a Deus. Assim é, irmãos, tem que ser o dever de todo crente. Aleluia. Servir a Deus na doença, na saúde, na bonança, na tempestade, no aperto, aleluia. Quando estiver, irmãos, na aflição, quando estiver também na alegria, na largueza, na prosperidade ou na fartura, você tem que ser o mesmo, para que se mantenha firme na presença de Deus. Deus não quer ninguém que se aproxima dele por interesse, ou que se mantém na presença dele porque alcançou algo dele. E Deus deu para Salomão ouro e prata, que eram inumeráveis em Jerusalém. Não tinha números para contar a quantidade de ouro e prata que Deus dá para Salomão. Por quê, irmãos? Porque Deus se agrada quando o crente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando você pensa nas coisas que é para a edificação de Deus. Por isso você não pode ficar pensando em si, ficar preocupado aí com aquilo lá. Você está preocupada com você, buscando o que é seu e não o que é de Deus. Mas quando você se preocupa, aleluia, em edificação de Deus em você, em agradar a Deus, Deus vai te abençoar de uma maneira muito tremenda que você não vai nem compreender. Porque as bênçãos do Senhor é que nos enriquecem, diz a Bíblia, e não nos acrescenta dores. Bate palmas.
Porque há, irmãos, há espíritos contrários que lutam e não faz nada. O próprio crente, a própria pessoa se atrapalha. Vai pedir errado. Pediu, mas pediu mal, para gastar em vossos deleites. Sim ou não? Quem foi que escreveu isso? E quando recebe num saco furado. Porque só pensa em si, se esquecendo de pensar em Deus. Deus também tem sentimentos. Você se lembra dele? Não, tu pede a Deus para se lembrar de tu. Toda hora Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Ah, Deus te abençoe. Ah, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar. É fácil, né? Vou jogar a conta toda para Deus. É fácil, irmão? Sim ou não? Jogar a conta toda para Deus. Mas você não dá glória a Deus. Aleluia. Você não consegue evangelizar uma pessoa na tua trajetória. Não consegue falar de Jesus para uma pessoa que está no caminho gemendo. E ainda tem a cara de pau. Deus abençoe. Vai com Deus, não vai abençoar nada, irmão. Deus também está a contemplar. Você não fez nada para Ele. Por isso, irmãos, melhor coisa é dar, disse Paulo, do que receber. Ou seja, e o Senhor diz a palavra dele: dai glórias ao meu nome. Aleluia. Os discípulos estavam turbados, estavam preocupados, porque ali eles estavam apoiados, encostados em Jesus. Não havia feito nada para Jesus. E Jesus chegou a dizer para eles: quando vocês fizerem o que eu mando, vocês são inúteis, porque vocês só fazem o que eu mando. Vocês não conseguem fazer além daquilo que eu mando. Sabe por quê? Deus sabe da sua fraqueza, da tua insignificância. Por isso Ele nos dá o Espírito dEle. Deus não recebe nada de homem. É o Espírito Santo dEle em nós que serve a Ele. Sem o Espírito Santo dEle, o crente não pode nem dar glória, nem louvar, nem cantar, nem pregar, nem falar dEle para os ouvintes. Só o Espírito Santo de Deus prega, louva e faz a obra de Deus em nós. Por isso vemos aí, ó, a miséria na vida, a miséria espiritual, a miséria na vida de muitos cristãos, porque eles têm um Deus que dá tudo para eles. É o contrário, irmãos. Deus, Ele prospera acrescentando as demais coisas. Já pensou se Ele desse toda a ração que o passarinho precisa comer durante toda a sua vida? Mas o passarinho só come pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho. Sim ou não, irmão? E o homem gosta de ter conta no banco. Recebeu o salário do mês, fica maldizendo porque não dá nem para poder sobrar um centavinho para guardar lá na poupança. Para que tu quer guardar? Para o ladrão vir usar? Que tu garante que tu vai viver até o mês que vem? Hein? Ó, conseguiu almoçar hoje? Agradece a Deus. Senhor, me dá saúde, me dá graça para eu chegar até a janta. Porque talvez eu não sei se eu vou viver para jantar. Sim ou não? Porque há muitos, ó, o cara não está nem almoçando, já está preocupado com o que vai jantar. Não acabou nem de almoçar, já está lá preocupado. Mulher, tem comida para janta? Dá pra... Cuidado para não ter um infarto fulminante e morrer antes mesmo da janta. Oi, irmãos, basta cada dia seu mal, disse Jesus, e o tempo não é nosso. Por isso não podemos nos prender às solicitudes da vida. Ou seja, lembrarmos que o Senhor é Ele, o nosso pastor, e nada nos faltará. Você tem que crer e ficar tranquilo. Como é que você está tranquilo, irmão? Hein? Não tem nada para comer. Tinha assim, acabou o almoço, eu almocei, graças a Deus. E agora, e a janta? Deus vai prover. Aleluia. Vai para lá, atribulado, vem me atribular não. Tenho certeza, Deus proveu o almoço. E a janta, você é louco, vai pedir a quem? Deus vai mandar. Aleluia. Se Ele não mandar, eu faço o jejum até amanhã e mando o almoço de novo. Sim ou não, irmão? O Senhor mandou corvos, irmãos, levar o almoço e a janta do profeta Elias. É o Senhor quem alimenta as aves dos céus. É o Senhor quem alimenta. É o Senhor quem, aleluia, quem abençoa os lírios do campo, diz a palavra. E o homem acha que é alguma coisa. Tudo preocupado no salão de beleza.
tudo preocupado nas academias, tudo querendo ser forte, tudo querendo, aleluia, aparecer, ei, tudo querendo ser alguém, tudo morrendo de uma hora para outra. Olha aí a situação. A palavra de Deus requer de nós mais prudência, para que nós sejamos aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, para que tenhamos a certeza, aleluia, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso provedor. Até aqui o Senhor nos ajudou, e daqui para frente é o Senhor quem nos ajudará. Bate palmas para Ele. Deus abençoe vocês. Amém, irmãos.